Olá pessoal, este é mais um vídeo da série Short Videos Strong Concepts da Prime Action. Aqui quem fala é Carlos Campos, eu sou sócio-diretor e fundador da Prime Action Consulting, hoje falando sobre o modelo de Kano. O modelo de Kano foi criado pelo Noriaki Kano, professor da Universidade de Tóquio, e ele é muito usado para pesquisas de mercado, para entender a dinâmica de satisfação, lealdade, desenvolvimento de produto, etc. Ele fala que um atributo de um produto ou de um serviço pode ser categorizado em 3 tipos por estes 2 eixos aqui. Um eixo que falando do entusiasmo gerado por esse atributo, por essa característica, ou da sua total insatisfação, e se o atributo está presente nesse eixo ou se ele não está presente dentro do serviço ou do produto. O primeiro tipo que ele fala são características, atributos que não aumentam tanto a satisfação se está presente, mas ele tem que estar presente porque senão o atributo gera muita insatisfação. O professor Kano denomina esse tipo de atributo como mandatórios. Você imagina você ir para qualquer empresa de serviço e você receber um atendimento educado. A educação é mínimo. Se você receber um atendimento desrespeitoso, vai gerar muita insatisfação. Agora, se for educado, não vai te gerar um entusiasmo, muita satisfação. É ok, é mandatório. Imagine um carro sendo vendido sem breque. Você tem que ter o breque. Agora, se você não tiver, vai gerar muita insatisfação. São características mandatórias. E por serem mandatórios, eles estão meio que implícitos, são autoevidentes. Você, se fizer isso, uma pesquisa de mercado, muitas vezes eles não são nem mencionados pelo cliente como necessários para aquele produto. O segundo tipo de atributo, o professor Kano chama eles de one dimension, que são os sons proporcionais. Ou seja, conforme o atributo é atendido, conforme ele vai melhorando a sua performance, mais ele gera satisfação. Normalmente não tem grande impacto no meio aqui, talvez quando ele é extremamente bem atendido, são mensuráveis, são características, por exemplo, em termos de prazo de entrega ou precisão de um determinado produto ou serviço. Então são itens que, se você tem, por exemplo, um prazo de entrega muito demorado, ele começa a gerar uma total insatisfação. Se for muito rápido também, se for um atendimento imediato, gera também entusiasmo. E ele vai navegando dentro desta característica. Um terceiro tipo, o inverso do mandatório. Eles são chamados de atrativos ou delighters. Este tipo é o seguinte: se ele não está presente, ele não gera insatisfação. Agora, uma vez que você disponibiliza essa característica no seu produto ou serviço, ele encanta os clientes. E normalmente em pesquisa também ele não é mencionado, se refere de repente a um atributo que é de um atendimento ou de uma característica de personalização, ou às vezes ele transcende a própria natureza ou o escopo daquele produto ou daquele serviço e encanta os clientes. Imagine, por exemplo, se você está numa situação pessoal qualquer de muita necessidade com a sua família e aquela empresa, aquele restaurante ou aquela concessionária faz alguma coisa além do que é previsto para te atender, para tentar minimizar aquela situação, e aquilo você fica eternamente grato. Essa é a situação em que aquele atributo transcende até o escopo do serviço. Normalmente, como o cliente não sabe que aquilo é possível, aquilo não gera satisfação. Agora, se a empresa disponibiliza aquilo, ele fica encantado, porque ele não esperava aquilo. Uma coisa importante dessa dinâmica que o professor Kano argumenta é que é o seguinte: a competição vai aumentando cada vez mais. Os atributos são, às vezes você faz uma inovação e ele gera uma excelente satisfação e entusiasmo do cliente, e a competição copia. E aí daquilo que era de repente atrativo começa a virar convencional,
começa a virar proporcional até virar mandatório. Então, com o tempo, existe uma dinâmica dos processos, dos atributos, das inovações que são geradas aqui, irem navegando do atrativo para o mandatório com o passar do tempo. Isso daqui é uma excelente ferramenta para você, primeiro, identificar o seguinte: às vezes não adianta fazer pesquisa com o cliente para descobrir o que ele não sabe que é possível. Ele não vai falar. Ele não menciona. Às vezes também os mandatórios, ele vai começar a mencionar aqui, ó. Às vezes a gente quer desenvolver pesquisas para identificar inovação, não é esse o caminho. Então, esse é o modelo de Kano. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Então, muito obrigado. Aqui estamos terminando mais esse vídeo curto com sólidos conceitos e até a próxima, pessoal.